Olá, pessoal! Eu sou a Bruna, esse é o Letras na Rede e hoje nós vamos conversar sobre a obra Feliz Ano Velho, escrita pelo Marcelo Rubens Paiva. E para conversar com a gente, nós contamos com a presença do Carlos André Moreira, que é um jornalista, crítico literário e também tem um canal no YouTube sobre literatura chamado Admirável Mundo Livro. É isso, Carlos? É isso, Bruna, muito obrigado pelo convite, muito prazer estar aqui com vocês para falar com esse pessoal aí. Sei como é que é essa coisa do vestibular e das leituras. Para mim foi divertido na época, mas tem gente que precisa de uma ajudazinha. Uhum. Então, muito obrigada por ter aceitado, né, o convite do Letras na Rede. Então, vou começar te perguntando, o Feliz Ano Velho foi um dos livros mais vendidos no Brasil na década de 1980. E ele é reconhecido até hoje como sendo um grande best-seller. Na tua opinião, por que o livro fez tanto sucesso e qual foi a tua experiência de leitura com a obra? Bom, para minha geração particularmente, sim, esse foi o livro leu mais ou menos quando estava no colégio, não só os livros do colégio, que esses eram meio que obrigatórios, mas havia lá de vez em quando aquela coisa que um livro capturava a atenção de todo mundo e estava todo mundo lendo e discutindo em bar ou no recreio, ou sei lá, ou na praça. O Feliz Ano Velho foi uma experiência de leitura dessas. Eu acho que um dos motivos do sucesso dele é que ele, de modo muito preciso, ele se conecta com o espírito do tempo. Primeiro, ele tem uma prosa muito ágil, é uma prosa que tem um pouco tributária de outras coisas que se faziam naquela época. Por exemplo, tu tem o Ricardo Ramos fazendo algo parecido com aquilo, tu tem o Reinaldo Moraes, é uma prosa ágil com uma certa pegada pop, frases curtas, às vezes é até uma enumeração de substantivos, porque tem um pouco a ver com a apresentação do ponto de vista do narrador, que está ali precisando se reconectar com o mundo depois do acidente que ele teve, e, portanto, a maioria das coisas que passam pela visão dele, ele vai fazendo um inventário. A prosa é muito ágil, é uma visão sobre o que é ser jovem muito autêntica, muito honesta, assim, muito espontânea. Ele não apenas está lidando com um grande tema da história do Brasil, que ele fala sobre a ditadura, mas ele muitos rapazes da época eram não muito informados a respeito do que está acontecendo, mesmo ele tendo um pai com atuação política, e que percebem a dimensão que a coisa está tomando e a dimensão do horror que está sendo implementado nos porões, apenas quando aquela realidade atinge ele diretamente. Então, eu acho que um dos segredos do sucesso desse livro é essa, a prosa espontânea, a forma muito honesta como ele aborda a questão de ser jovem, porque ao mesmo tempo em que ele está num drama por ter sofrido um acidente, muito do que ele fica pensando ao longo do livro, além das experiências biográficas da própria vida, quando é que eu vou sair daqui e aí fazer a enumeração de coisas que são a preocupação da maioria dos adolescentes, dos jovens. Ele tem 20 anos quando ele se acidenta, né? Dos jovens daquela idade, do tipo, vou voltar a namorar de novo, vou voltar a ter atividade sexual de novo. A forma como ele, ao mesmo tempo que ele está paralisado numa cama, ele não deixa de ser um jovem com os hormônios em ebulição, então ele está sempre olhando para as moças, para as enfermeiras, para as meninas que vão visitar, as estudantes de medicina que uma hora vão e cercam a cama dele. Há, digamos, um testemunho muito espontâneo de juventude, assim, desse ímpeto de juventude, contrastado com essa situação trágica de ele estar preso numa cama enquanto está aquela juventude e aquela energia toda borbulhando. Para mim foi uma leitura bem transformadora, assim, houve uma certa identificação pessoal no sentido de que o meu pai era político numa cidade pequena. A nossa família não era uma família tão bem estabelecida em termos financeiros e materiais quanto a dele, porque ele fala ali que a mãe era profissional liberal, o pai já tinha a questão de ser polícia, havia, digamos, um lastro econômico. A nossa família era uma família de gente mais pobre, mas meu pai era um político de esquerda. Então, essa coisa de sentir a preocupação pelo que acontece com teu pai, não sei, isso é uma coisa que para mim se identificou muito. Claro, eu já leio esse livro na época da distensão, né, quando os desaparecimentos já não estavam mais acontecendo, mas havia um certo medo de que as coisas pudessem voltar. Meu pai era um brisolista, por exemplo, assim como, né, o Rubens Paiva também, alguns laços com o brisolismo aparecem no livro,
E havia sempre um medo de que os militares, de uma hora para outra, resolvessem puxar o tapete da redemocratização. Isso era uma ideia que era muito espraiado naquele tempo. Então, foi uma leitura que, para mim, foi muito transformadora e que falou diretamente comigo. Assim, era algo que podia estar acontecendo comigo, tirando o fato de que as condições econômicas da família eram completamente outras. Uhum. Bom, tu comentou um pouquinho sobre essa questão da ditadura que aparece na obra, né? Tu poderia falar um pouquinho mais sobre esse entrelaçamento que a gente encontra no Feliz Ano Velho entre as memórias pessoais e íntimas do narrador, do Marcelo, e esse passado histórico brasileiro? Sim, é interessante porque o próprio Marcelo, ele acaba reconhecendo, anos depois, acho que foi em 2015, 2016, que ao falar do pai dele, ele falou do pai dele, tinha algumas memórias que ele compartilha com o pai dele, o fato de que o pai dele, desde cedo, colocou ele para acompanhar a construção de casa, que inspirou ele a estudar engenharia, mas há uma ideia de que o pai dele justamente por ser uma pessoa que desapareceu, o pai dele é uma ausência no livro muito mais do que uma presença. Aquela ausência, ela ocupa mais espaço. Tanto que em 2015, 2017, o Marcelo Rubens Paiva lança um livro que poderia ser uma continuação informal desse, chamado Ainda Estou Aqui, em que ele aborda com muito mais profundidade a relação dele com o pai. Porque ali no Feliz Ano Velho, o que ele tem é um testemunho muito urgente e muito pessoal sobre um jovem que está numa situação muito desesperadora de não saber se vai voltar a andar, não saber se vai voltar sequer a se mexer num primeiro momento do pescoço para baixo, ao horror da paralisia, a depressão pessoal, né? Ele bota na cabeça de que ele não conseguir voltar a andar, ele vai acabar cometendo suicídio. Há uma série de elucubrações nesse sentido, que no final das contas é um livro que termina com um pouco com a aceitação dessa condição, né? E ao mesmo tempo, a parte histórica, ela é muito estabelecida por meio desse contato com a família, mais do que com ele. Embora ele tenha, de fato, participado de coisas que o pai dele levou quando era criança, ele não tem uma atuação política até muito tempo depois. Ele seria o que naquela época se chamava de um filho do desbunde. A preocupação dele é mais a vida, os namoros, a praia, a música, né? A ideia, inclusive, de viver de música é uma coisa que passa pela cabeça dele mais de uma vez. E talvez até numa ideia de se afastar um pouco desse horror que foi o trauma do desaparecimento do pai, muito por ação política. Então, a situação do Brasil, ela é entremeada com a situação pessoal, mas também é entremeada no sentido de um despertar do próprio Marcelo, que até ali vivia o que se poderia chamar de, mesmo tendo sido vitimado pela tragédia, ele vivia uma vida que até pela pouca idade, ele tem 12 anos quando o pai desaparece, esse irromper da história brasileira na vida do Marcelo é como se fosse um evento traumático que força um amadurecimento precoce. Mas ainda assim, e esse é um ponto interessante do livro, normalmente em romance de formação como é esse, tem um elemento, um evento que prepara o adolescente para a entrada na idade adulta e que transforma ele de vez. Aqui tem-se o trauma do pai aos 12 anos, mas esse trauma, ele gera uma espécie de afastamento sensorial, né? Ele lida com música, ele lida com namoro, digamos que ele tem um mergulho mais hedonista na vida do que propriamente político. Ele vai, digamos, fazer um condensado de todas essas experiências quando ele sofre o acidente, e como ele mesmo diz, ele não tem nada mais a fazer a não ser olhar para o teto e pensar, porque ele não consegue nem recolher a cama, inclinar a cama. Então, é interessante a maneira como há esse imbricamento dessas duas dimensões. Uhum. Então, para finalizar, eu queria que tu desse alguma dica para o pessoal que tá nos assistindo, que vai fazer vestibular. Tu acha que tem algum ponto específico da obra que merece mais atenção? Alguma característica que o pessoal tem que ficar mais atento em relação à obra? Eu acho que isso que a gente comentou, muito provavelmente, pode vir a cair no vestibular, essa correlação entre o passado, primeiro é a correlação entre o passado e o presente, né? Porque é um livro que está falando de um
de um evento histórico que está sofrendo tentativas de revisão por parte de uma certa ala política. Então, isso pode vir ou pode não vir a entrar, digamos, numa questão. Outra questão que talvez seja abordada é justamente esse imbricamento da história pessoal com a história política do país por meio dessa figura do pai dele. Mas há, provavelmente, elementos para se prestar atenção sobre a própria maneira como ele tem de contar a história. É uma maneira muito dinâmica e ela tem muito a ver com um impulso de literatura jovem que ocorreu ali justamente nos anos 80. Frases curtas, um mergulho, o personagem é alguém que está mergulhado na cultura pop do seu tempo, tanto que há várias citações que imagino que para a gurizada que hoje vai fazer vestibular não casem tanto como... Ele fala da leitura do Que é Isso, Companheiro, ele imagina como seria ter uma noite com a Lídia Brondi, que eu nem sei se a gurizada hoje sabe quem é. Então, há uma ideia, isso eu apontaria para prestarem atenção, assim, na maneira como essa literatura ela tenta construir uma certa atmosfera pop, porque basicamente esse é um livro, até hoje, difícil de classificar dentro de uma moldura ou de um determinado tipo de gênero, né? Ele é um romance escrito com técnicas de romance, mas é a história do protagonista, é a história do protagonista, da história da sua família. Ele tem um depoimento em primeira pessoa, então ele borra muito, isso é uma outra coisa que os alunos podem começar a pensar a respeito, ele borra muito as noções do que é ficção e do que é um livro de memórias, por exemplo. Isso é um livro de memórias ou é um romance? Por que é um romance? Por que não é um livro de memórias se até o protagonista tem o nome dele, por exemplo, né? As histórias que ele está contando aconteceram com ele. A família que ele está retratando é a família dele. Por que isso, de alguma forma, não é um livro de memórias em vez de ser um romance? Quais são as técnicas que fazem disso também um romance, em certo sentido? Uhum. Bom, Carlos, muito obrigada. Eu tenho certeza que a tua fala vai ajudar muito o pessoal que vai fazer o vestibular. E, mais uma vez, agradeço por ter aceitado o convite, por ter conversado com a gente. Muito obrigado, Bruna. Eu que agradeço. E é isso, gurizada. Esse é um livro muito, muito impactante quando você é jovem, porque, apesar de muitas coisas terem mudado, elas ainda, no íntimo de um jovem, imagino que algumas angústias sejam as mesmas, ou talvez tenham até piorado, dado, né, que daqueles anos 80 para cá, muita coisa parece ter simplesmente descambado totalmente. Então, acho que é um livro que vai tocar bastante a gurizada que está aí se preparando para o vestibular. Tá certo, então. Obrigada e até mais. Obrigado, Bruna. Muito obrigado. Parabéns. Bom vestibular para vocês todos aí que estão assistindo. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas, trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @Letras na Rede. Até mais!